Esta é a 11ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora vamos conversar sobre o engenheiro, a engenheira eletricista trabalhando no exterior. E agora vamos falar com Eric Conceição, lá na Irlanda, que é engenheiro eletricista pela FMU de São Paulo, pós-graduado na UCD, Universidade da cidade de Dublin, e trabalha como engenheiro eletricista sênior na Mott MacDonald, em Dublin, na Irlanda. Obrigado pela sua presença, Eric. Muito obrigado, Silvio. Estou honrado de estar aqui, de receber esse convite, de estar junto com você e com toda a equipe da TV PUC. Muito obrigado pelo convite. Então, vamos iniciar uma situação inusitada ou até engraçada a respeito do trabalho do engenheiro eletricista no exterior. Veja bem, eu não vou entrar no detalhe do engenheiro eletricista em si, mas uma situação cultural que se passou comigo no meu primeiro dia de trabalho como engenheiro eletricista. Eu já atuava no Brasil como engenheiro e passei por um período aqui na Irlanda. No primeiro dia no escritório, ele foi muito interessante porque o meu gerente me recebeu e foi me apresentando para as pessoas. Então eu fui, cumprimentei, dei a mão com todas as pessoas que eu iria trabalhar ali. Tudo bem, acabou o dia, no segundo dia eu entrei e cumprimentei as pessoas de novo. Normal. Como fazendo no Brasil. Terceiro dia também. No quarto dia, uma pessoa me parou e falou assim: você não precisa dar a mão para mim todos os dias. Você não está no Brasil. Eu falei. Aí eu parei e falei assim: que situação, né? Eu não sabia o que falar. Aí eu falei: não, tudo bem. E aí que eu fui entender que existe aquela questão de respeitar o espaço das outras pessoas, que até mesmo você cumprimentar com a mão não é uma coisa que é comum aqui. Se faz a primeira vez que você encontra a pessoa e acabou. Isso para mim foi muito... bom dia, pelo menos. Good morning, ou não? Quando falam. Quando o dia tá bom, a gente tem sol, a gente fala bom dia, mas é muito interessante porque eu já criei, meio que raizei essa cultura, que quando eu tô com brasileiros, eu não cumprimento todas as vezes, e aí eu tenho que me policiar para cumprimentar as pessoas. Aqui a gente cumprimentar, dar um beijinho, né? Ainda assim, né? Se for um pouco mais íntimo, engraçado. Não, foi muito inusitado, foi uma situação muito... chegou até a ser um pouco constrangedora para mim, porque eu fiquei, o que eu faço, né, agora? Certo, mas é muito interessante, a gente vai abordar mais a questão cultural, mas conte um pouco para a gente tua transição do ensino médio para a universidade. Como é que você escolheu engenharia elétrica, ser um engenheiro eletricista? Exato. Veja bem, eu comecei bem cedo, desde os meus 14, 15 anos. Existe um curso ali no Bom Retiro, em São Paulo, pelo Instituto Dom Bosco, em que visa treinar jovens aí da idade de 15 anos, e um dos cursos que tinham disponível era instalações elétricas. Então eu fiz esse curso de 6 meses, eu gostei, e na sequência tive um outro curso de eletrônica que eu também gostei, e para mim foi muito fácil essa transição. Foi do tipo, ok, eu ainda estava no ensino médio, já comecei a gostar da eletricidade, de trabalhar com eletricidade, entrei num curso técnico e, em paralelo, eu entrei também no ensino médio. Então, na ETEC, eu fazia o ensino médio e o ensino profissionalizante, o ensino técnico em paralelo. Então, foi muito fácil para mim essa transição, porque já logo de início eu já me apaixonei pela área. Porém, a área de elétricas ela tem milhares de ramificações, né? E com os anos eu fui entrando melhor no ramo que eu estou hoje. Mas quando eu acabei o meu ensino médio, que eu já tinha acabado também o meu ensino técnico, e eu comecei a entrar no trabalho, no mercado de trabalho, ali com poucos meses eu já sabia mais ou menos o que eu queria seguir. Então, foi muito fácil escolher e entrar na faculdade de engenharia elétrica por esse motivo. Tanto que eu aconselho muitos jovens a sempre procurarem um curso profissionalizante, um curso técnico, um Senai, uma ETEC ou qualquer outra instituição que te dê essa oportunidade de você aprender um pouco
de uma área técnica, não só elétrica, mecânica, civil, mas design de interiores, arquitetura, qualquer outra coisa, para você sentir se você vai gostar. E se você gostar, o caminho natural das coisas é que você vai te levar para a universidade. É Legal. isso que aconteceu comigo. E aí, você começou o seu curso. Quando você começou o curso, você já pensava em trabalhar no exterior? Não. Eu tinha muita vontade de fazer um intercâmbio, de aprender inglês. Mas com a faculdade eu não tive essa oportunidade. Na verdade, não pensava em trabalhar, eu pensava em estudar e voltar. Sempre foi um plano. O fato de eu ter tido a oportunidade de estudar inglês e ter ficado foi uma consequência do mercado, de como o mercado está aquecido, como o país está em desenvolvimento, e eu acabei ficando. Então, pelo que eu estou entendendo, você terminou o curso e foi para a Irlanda fazer um curso de inglês, é isso? Eu terminei a faculdade, e aí quando eu estava querendo, eu já era estagiário em outras empresas, em outras áreas, e eu queria entrar numa área de engenharia elétrica muito específica, que era de geração de energia elétrica. E média tensão, alta tensão, linhas de transmissão, toda essa parte, que é uma pequena divisão da engenharia elétrica. E nessa época, eu não estava conseguindo emprego no Brasil porque eu não tinha inglês. Então, as empresas já pediam inglês. E aí eu decidi fazer um ano de inglês na Irlanda. Foi quando um ano depois de me formado, eu vim para cá para poder estudar puramente, só estudar inglês. Mas acabou que os ventos me levou para outros caminhos, né? Já que eu estava aqui, eu pensei, por que não? Por que não fazer um estágio? Por que não fazer um processo de trainee, que é o equivalente, né, um graduate? E o por que não se tornou aí quase 9 anos. Quer dizer, você foi com visto de estudante, é isso? Exato, foi com visto de estudante. E você escolheu Irlanda por quê? Por que não Estados Unidos, Inglaterra, Escócia? Não, eu tinha algumas possibilidades, sim. Na época, realmente, o custo-benefício era o que mais me agregava, e a oportunidade de trabalhar como estudante. Na época, estava um processo de mudança do visto canadense, que era a minha primeira opção, e não podia trabalhar, então eu falei assim, não quero, eu quero ter essa oportunidade de trabalhar, de praticar o inglês no trabalho. Então, foi onde você conseguiu, como você falou, as melhores condições, é isso? Exato. Para minha época, porque essas coisas de visto mudam muito, assim, de um país de ano a ano. Então, isso mudou muito, muito rápido, e para aquele momento da minha vida, a Irlanda era a melhor opção. E você, então, conseguiu trabalhar, mas você tinha alguma bolsa, não? Não, eu vou te contar como é que foi essa trajetória, né? No meu primeiro ano eu estudei, eu fiz toda a parte financeira para poder estudar inglês, tudo bonitinho. No segundo ano, quando eu estava acabando o primeiro ano de intercâmbio, eu recebi uma proposta de trabalho voluntário. Não era na área elétrica, ainda era trabalhar no escritório para uma instituição de caridade. E aí eu falei, por que não? Vou tentar um ano numa instituição de caridade para aprender um pouco mais o inglês. Então, fiquei nessa instituição por mais ou menos um ano, enquanto eu ainda estava na intenção de praticar mais o idioma, e chegou o momento que eu falei, não, agora está na hora de eu voltar para trabalhar na minha área, porque meu visto também de voluntário já estava acabando. Eu comecei com visto de estudante, visto de voluntário, e posteriormente um visto de trabalho. E quando eu falei, está na hora de eu mudar, e aí começou todo o meu processo de aprendizado de como fazer uma entrevista em inglês, de me preparar para entrevistas, gravar eu falando inglês, pedir feedback para recrutadores, e entender todo essa área de procurar emprego, o que envolve, né? No Brasil, para mim era muito fácil fazer uma entrevista, estava ali numa situação confortável, conseguia falar bem, falava no meu próprio idioma. Quando você está em inglês, eu achava que eu sabia me vender bem, mas na primeira entrevista eu não conseguia falar meu nome, praticamente, né? O que foi muito engraçado, realmente, assim, porque eu não conseguia me vender, eu não conseguia falar quem que eu era como profissional. E isso me frustrou muito na primeira entrevista. Então, assim, eu desenvolvi uma didática muito grande para eu poder aprender e estudar. E eu estudei, assim, uma semana intensa. Eu falava que eu acordava às 5 da manhã
estudava até as 8 da manhã, quando eu saía para ir para trabalhar, e à noite, quando eu voltava das 8 da noite até umas 10h30, todos os dias. E chegou um momento que eu fiquei cansado, né? Uma questão até curiosa, eu fiquei cansado. E eu tinha uma lanterna no meu desk, que acho que eu comecei a ficar tão paranoico assim, que aquela lanterna me lembrou o porteiro do Castelo Rá-Tim-Bum. Por algum motivo, né? O formato ali. E ali eu falei assim: esse é o porteiro do Castelo Rá-Tim-Bum para mim. Eu vou fazer uma entrevista com o porteiro. Peguei os meus post-its, eu pintava meus post-its, eu montei a figura daquela luminária do porteiro do Castelo Rá-Tim-Bum e eu fazia entrevistas para o porteiro. Eu gravava e eu fazia entrevistas, fazia simulados de entrevistas para o porteiro. Então, ali eu tinha como conversar com alguém, contar da minha história e me vender. E ali, na segunda entrevista que eu fiz, eu fui bem, muito bem, diga-se de passagem. Ali eu já recebi minha proposta de emprego e o visto de trabalho. Então foi muito treino para conseguir me vender em inglês, e aí todo o desenvolvimento do meu inglês com os anos. E esses 2 anos, quer dizer, o primeiro ano do curso, o segundo ano de estágio, você se mantinha? Como é que você conseguia? Financeiramente, sim. O primeiro ano eu já estava preparado do Brasil. Então, eu fiz o meu fundo ali de reserva para poder usar nesse primeiro ano sem trabalhar. Apesar de que, se eu precisasse, eu poderia trabalhar. Então, essa era a ideia. Tanto que eu trabalhei por alguns meses num hotel, sendo camareiro. Né? O que me mexeu muito comigo, de entender realmente essa outra realidade. Então, esse primeiro ano, eu foquei nisso. O segundo ano, como já era um estágio voluntário, então eu tinha uma ajuda de custo. Tá. O que me ajudava a me manter. E aí, como é que foi assim a conquista desse primeiro emprego? É o que você está hoje? Não, você já mudou? Não. Depois do primeiro emprego, interessante, né? Porque depois do primeiro emprego eu já mudei 3 vezes. Essa última Como empresa. engenheiro eletricista aí. Só como engenheiro eletricista, sempre, e trabalhando na mesma área. Tá. Né? Eu tive oportunidades de desviar de área dentro da elétrica, mas eu preferi manter a área que eu gostava. Eu recusei propostas, assim, na época, muito boas, porque eu queria manter a área que eu estou, que era de geração e a área de alta tensão. Muito interessante porque a primeira pessoa que eu fiz entrevista que me deu a oportunidade, nós trabalhamos juntos 2 anos. Quando eu saí da empresa, fui para uma outra empresa, já estava lá estável, tranquilo, o meu primeiro diretor me ligou e falou assim: vamos tomar um café? Eu falei: vamos. Poxa, faz uns 2 anos que eu não falo com você, né? Ou mais, vamos tomar um café. E aí, tomando um café, ele me convidou para entrar no time dele em uma outra empresa, que seria a Mott MacDonald. E aí eu parei e falei: pô, um cafezinho nunca vem só o cafezinho, né? Vem sempre alguma coisa a mais. E aí eu falei: eu vou pensar. E aí eu pensei com bastante carinho, assim, e eu decidi entrar no time dele, porque ele foi uma pessoa que, além de ter me ajudado com o meu primeiro emprego, foi uma pessoa fantástica, que me ajudou muito, assim, a ser o profissional que eu sou hoje. Então, ter essa pessoa que foi como se fosse o meu mentor, mesmo ele não sendo diretamente um mentor para mim, mas ele foi, voltar a trabalhar com ele foi uma decisão que com certeza eu não me arrependo, né? E só para a gente entender, o que você faz hoje como engenheiro eletricista? Vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar em termos fáceis aqui. Eu faço design de sistemas de alta tensão, então subestação, toda a infraestrutura elétrica de alta tensão que transmite energia em alta tensão de grandes centros urbanos para grandes centros geradores de energia, e não tanto consumidores. Eu faço todo o design dessa infraestrutura, né? Além de designer, eu também sou project manager de alguns projetos. Então, eu tenho que coordenar toda a equipe de elétrica, de civil, sistemas de estudos, toda essa equipe que faz o design, preparação para a obra, e aí depois, quando a gente vai para a obra, de fato, fazer essa construção. É uma área que eu sempre quis atuar. Comecei atuando com geradores eólicos, com a geração de energia eólica, que é muito forte. Passei um pouco por solar, passei um pouco por data centers, né, que aí, no caso não seria geração, seria mais consumo. E hoje eu estou na geração de energia a gás, que apesar a gás, exatamente, existe uma demanda muito grande de descarbonizar o mundo, e
porém as pessoas não veem que a descarbonização do mundo, ela gera alguns efeitos na geração de energia elétrica, em que a gente tem que voltar um pouco e manter a nossa geração tradicional, que no caso é a gás. Então, hoje eu atuo um pouco mais nessa questão a gás também. Interessante. Então, é importante marcar que existe uma confusão com esse termo design aqui no Brasil. Design foi traduzido por desenho, que é um erro, tá? Design no mundo é projeto, correto? Projeto. Fazer projeto. E aqui, por um erro de tradução simplório, se traduziu design por desenho, o que é absolutamente incorreto, né? Exato. Vamos entender direito o que Não, eu acho que você colocou um ponto muito importante aí, Silvio, porque quando eu falo que eu faço um design do Brasil, as pessoas talvez não entendem, eu não me atentei a isso, muito bem informado. No Brasil a gente chama de projeto. Aqui eu não falo que eu vou desenvolver um projeto. Sou até um pouco estranho. A gente fala em algumas situações, uma terminologia de project managers, mas na área do desenvolvimento do design, do projeto, a gente fala design. Pois é. Não, isso eu aprendi, inclusive, nessas entrevistas, até com brasileiros, né? Que usavam, né? Quer dizer, quando você lê o curso design de moda, não é desenho de moda, né? Exato. Vamos pegar agora o lado familiar, né? Você deixou a família no Brasil? Como é que é Deixei história? Meu primeiro ano eu deixei a minha noiva no Brasil para poder estudar, e quando eu voltei para o segundo ano, ela decidiu morar comigo na Irlanda, então nós nos casamos no Brasil, voltamos para cá. Hoje eu tenho 2 crianças belíssimas, nascidos na Irlanda, né, que hoje eu tento focar toda a minha força assim, para ajudar a minha família, né, estruturar as minhas crianças, a minha esposa, quem nós somos, né, a minha base. Até a gente estava conversando um pouco offline, né, que eu desenvolvi um projeto de Engenheiros Talks, que ainda está online para as pessoas assistirem, mas eu tive que focar a outra parte da minha carreira, da minha vida, que foi a vida familiar também. E seus filhos falam português? Falam português, o mais velho, ele tem 3 anos, ele já fala português bastante, e como ele está entrando na creche agora, ele começou a falar algumas palavras em inglês, então é muito bonitinho. Ele chega e solta umas palavras em inglês que você fala, onde você aprendeu isso? E aí mas em casa, nós decidimos só falar em português, não ter inglês. Português. E seu visto? Como é que está o visto da família hoje? Seus filhos são irlandeses, correto? Meus filhos são irlandeses, a minha esposa, ela também tinha cidadania italiana, então quando ela veio para cá, ela já veio com a cidadania italiana. Meus filhos são brasileiros, italianos, natos. Eu, por enquanto, ainda sou brasileiro, nato. Meu visto é um visto de extensão de 10 anos, de permissão de residência, por ser hoje casado com uma europeia, né? O que na época, quando era um visto de trabalho, era só um visto de trabalho associado à empresa. Hoje meu visto é porque eu sou casado com uma europeia, mas isso também vai mudar com uma naturalização. Você vai se naturalizar ainda? Ainda tem um processo, né? É um processo bem longo, mas tem um processo de naturalização. E o que você tem que fazer? Você tem que, além de falar a língua... Na verdade, não. Na verdade, não. Você não precisa falar a língua na Irlanda. Você não precisa comprovar que você fala inglês. Você precisa comprovar que você mora no estado há mais de 1.800 anos, 1.800 dias, sem interrupção. Você tem que provar algumas séries de documentação para você poder se naturalizar, né? E você tem interesse em ficar aí? Tenho, porque acho que o potencial desse país ele é muito bom. Potencial energético, no meu caso, profissional, e o potencial da minha família, da gente cuidar um dos outros, né? Um dos maiores benefícios que eu tenho hoje na Irlanda é poder estar próximo da minha família, ver meus filhos crescerem, e não apenas perderem 4 horas no trânsito diariamente, como eu perdi em São Paulo. Então, 4 horas no trânsito, hoje eu fico 4 horas brincando com minhas crianças. E como é que é a jornada de trabalho aí?
Quanto tempo você trabalha por dia? É igual no Brasil, cada vez mais, ganhando cada vez menos? Como é que é o esquema aí? Estou brincando. É muito parecido, né? A nossa jornada de trabalho ela é de 7 horas e meia. Isso de uma pessoa que trabalha mais com projetos, 7 horas e meia. Quem trabalha na obra seria 8 horas. Eu, hoje eu tenho a opção de trabalho híbrido, né? Eu posso trabalhar tanto de casa quanto do escritório. Eu tento ir para o escritório com frequência para poder treinar o meu time. Hoje eu tenho um time de pessoas lá que reportam a mim, então eu gosto de estar lá para poder ajudá-los, para poder ensiná-los, né? Como engenheiros júniores. E também eu passo parte do meu tempo na obra. Então, tem semanas que eu fico 4 dias na semana na obra, mas tem semana que eu fico apenas meio período na obra e eu trabalho mais 4 dias e meio em casa. Então, a jornada, ela... E assim, quando você fala de ir para a cidade, que é Dublin, né, comparado com São Paulo, claro que é muito difícil comparar Dublin com São Paulo, mas essa jornada em que as pessoas saem dos extremos, né, da cidade de São Paulo para o centro, em Dublin isso acontece, mas as distâncias percorridas são muito menores, né? Então, da onde eu saía da região do Grande ABC para São Paulo, eu gastava 1 hora de trem. Hoje, 1 hora de trem saindo de Dublin, eu estou quase do outro lado da ilha. Então, isso ele reduz um pouco essa ideia de distância, né? Quando a gente fala que você mora meia hora do seu trabalho, aqui já se fala assim, é muito longe. Muito Exatamente. E eu estava sempre acostumado a 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, cada ida e vinda, né? Então, eu fui amadurecendo com o tempo. E o resto da família, que é os avós, os tios e os amigos, como é esta? É sempre muito, muito difícil, né? Você deixar parte da sua família para trás, né? É uma decisão que vem com muitos bônus, mas vem com muitos ônus também. Você deixa de acompanhar grandes acontecimentos, você deixa de acompanhar evoluções das pessoas no Brasil, dos seus amigos, dos seus familiares, mas em contrapartida você também cuida de manter esse contato próximo. Então, quase todo ano nós tentamos ir para o Brasil para estar próximo com a nossa família, ou quando o ano que a gente não vai para o Brasil, nossa família vem para cá para passar o tempo conosco, ainda mais com os dois meninos, os avós querem estar próximo, né? E os amigos também, eles sempre que podem vêm para cá, ou quando a gente está no Brasil, a gente sempre passa bastante tempo lá. Mas hoje em dia com a comunicação está muito mais fácil, né? Com Sem dúvida. os meios de comunicação. E a questão do relacionamento social aí na Irlanda, de um estrangeiro, né, mesmo europeu, com os irlandeses. Como é que você vê? É tranquila? É fácil? Não é? Muito, muito. Veja bem, o Brasil, São Paulo, nós até talvez 2012, 2010, nós não estávamos acostumados a, a interagir com pessoas de outras nacionalidades. Até porque tinha, mas era em casos isolados, em lugares isolados. Né? Você tinha ali a Liberdade, você tinha algumas pessoas na Santa Efigênia, e acabou. Na Irlanda, é em todo lugar. Em absolutamente todo lugar que você vê, você encontra pessoas de diferentes nacionalidades de dentro da Europa, nacionalidades da África, Middle East, de tantos outros lugares, Ásia, América Latina, América do Norte. Então, os próprios irlandeses já estão acostumados, até porque eles são um povo, tradicionalmente, eles imigraram para os Estados Unidos durante muitos anos. Né? Então, eles também entendem que ter uma pessoa de fora é normal. Então, não existe nenhum problema. Claro, salvo exceções, tem pessoas que têm problemas, já tiveram problema, mas na questão de trabalho, nunca tivemos problema. Assim, eles são sempre muito, muito bem receptivos. Você acha que se outras pessoas, não você, claro, querem ou queiram ir para a Europa, existe espaço, existe condições de ela se transferir? Você que Com certeza. Não, com certeza, Silvio. Nesse período aí que eu estava trabalhando, ajudando os engenheiros, saiu uma notícia na Irlanda. A Irlanda é um país que está crescendo muito em infraestrutura de tudo, absolutamente tudo. A Europa também, de uma forma geral. Saiu uma notícia na Irlanda que precisavam de
em torno, se eu não me engano, eram de 10 mil ou 15 mil engenheiros por um período de 6 meses na Irlanda, porém, naquele período, só 3 mil engenheiros se formaram. Então, o déficit de engenheiros, de profissionais qualificados para engenharia era muito grande. Então, eles começam a trazer essas pessoas de fora, eles abrem subsídios para trazer esses engenheiros, né, que a gente chama de critical skills, né, que são habilidades críticas que precisam de pessoas qualificadas para vir, para exercerem a sua atividade aqui. E isso não só em engenharia, mas medicina, até chefe de cozinha. Ainda eles abrem. Todo ano eles abrem uma categoria nova, porque realmente precisa de mão de obra especializada. Então, quem tem esse interesse tem que pesquisar. Eu incentivo. Pensa que, se você não tem uma vontade de sair definitiva do Brasil, pensa que você vai vir, você vai absorver, você vai conhecer e vai trazer de volta para o Brasil. É sempre esse pensamento que a gente tem que ter. Mesmo recém-formados, estejam recém-formados. Com certeza, com certeza. Podem vir para participar, fazer um estágio em algumas empresas. Existem estágios de verão, de 3 meses, que a pessoa pode vir participar dos estágios e depois voltar para o Brasil. Mas tem muitas oportunidades, com certeza. E você acha que isso se pode extrapolar para a Europa como um todo? Eu acho que sim, cada país vai ter as suas próprias regras, mas de uma forma geral, sim, você pode. Cada país vai ter uma necessidade de profissional diferente. Eu estava lendo um artigo que a Alemanha está levando enfermeiros do Brasil que faltam lá. E as condições de trabalho desses enfermeiros não são tão boas quanto se imagina, né? E estão desguarnecendo enfermeiros do Brasil, né? Também tem uma tática, às vezes, predatória, né? Mas você mesmo assim aconselha, em muitos casos. Veja bem, eu conheço apenas da elétrica, da engenharia elétrica e da engenharia de forma geral. Com certeza, as nossas condições de trabalho como engenheiro aqui, elas são muito mais privilegiadas do que no Brasil. Tem hora extra aí na Irlanda? Existe, depende do cargo que você é. Sei. Mas aqui existe uma facilidade muito grande. Por exemplo, segunda-feira é feriado na Irlanda. Eu estarei viajando. Como? Toda segunda-feira? Não, não, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, todos os feriados caem na segunda-feira, tá? Então, segunda-feira que vem, eu estarei viajando Segunda-feira que vem eu estarei viajando a trabalho. Teoricamente, estou a trabalho. Então, hoje, é sexta-feira, hoje eu tirei meu dia de folga. Existe muito essa flexibilidade. Por exemplo, a gente estava conversando entre amigos essa semana, né? Que uma das coisas que a gente mais gosta da Irlanda é as férias. Você não precisa ter um ano de férias, um ano de trabalho para tirar suas férias. Você pode tirar suas férias a hora que você quiser. O que é fantástico, você vive a sua vida. Aqui no Brasil, férias, quem determina é o empregador. Exato. Né? Está na lei. Exato. Muito bem, foi ótima a nossa conversa, eu acho que vai ser muito produtiva. Eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigado, Silvio. Eu acredito que todos que estão aí participando, assistindo, se quiserem entrar em contato, fica à vontade, entre no LinkedIn, você pode acessar e eu vou ficar feliz de responder todas as suas perguntas. Ótimo.